Se é franquia, tem que ser de fato. Bem-vindos aí a mais um episódio do podcast Franquia de Fato, comigo, Otávio Panquesto. E hoje eu estou inaugurando aqui a chamada com franqueadores. Pela primeira vez, eu tenho aqui um convidado que é o Rafael Quadros, CEO da Dr. Sofá New Shoes. Muito obrigado pela sua presença, que veio de fora, né, para cá, veio fazer uma inauguração, né, e aproveitamos para ele vir aqui e estar inaugurando aí agora com os assuntos dos franqueadores, né? Coragem. Isso aí, Otávio. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contigo, né? É um grande prazer, é uma honra aí participar do podcast, estar com Franquia de Fato e bater um papo sobre boas práticas do franchising em geral e o que a gente puder contribuir vai ser uma ótima oportunidade. Vamos começar falando um pouquinho da Doutor Sofá? Então, assim, a primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: dá para viver de Doutor Sofá ou é uma renda extra? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque muitas vezes a micro franquia, né, que é onde está o seu segmento, as pessoas pegam como uma renda extra, né, não para viver daquilo. Como é que funciona hoje a Doutor Sofá? Perfeito. Sim, resposta, sim, dá para viver de uma micro franquia, dá para viver com a Doutor Sofá. E nós temos aí uma centena de franqueados que estão aí Vocês estão com quantos franqueados hoje? Ao todo são unidades, estamos próximos a 300, mas são cerca de 130 franqueados, né? Então, que administram essas mais de cerca de 300 unidades, tá? A Dr. Sofá está presente em alguns países também, além do Brasil, mas sim, dá para viver. É um negócio que, assim como qualquer outro, exige muito foco, muita atenção, muita disciplina, acompanhamento, né? Não existe negócio que anda sozinho, então precisa do franqueado ali, o olho do dono à frente do negócio, mas quando o franqueado realmente está determinado em fazer a marca ser um sucesso, o seu trabalho ser reconhecido na região, ele consegue sim ter um resultado fantástico. Até puxando esse assunto do foco que você acabou de colocar, também ligando isso à questão da micro franquia, o que que eu vejo hoje em muitas micro franquias? Por exemplo, elas têm um valor baixo de aquisição. Então, muitas vezes, o cara perde essa questão do foco. Por quê? Às vezes ele investiu pouco dinheiro, ele fala, ah, cara, se der errado, não vai me fazer muita falta, né? Vamos dizer assim. Então, muitas vezes o cara não tem foco, não se esforça, né? E muitas vezes dá errado, né? Então, como é que você consegue driblar isso? Assim, pô, tem o seu, se não me engano, é 35 mil, não É a é? partir de 35, aham. Então, como é que você dribla isso aí com o Isso, seu isso franqueado? começa com um alinhamento muito forte com todas as áreas da franqueadora. Isso tem que começar pela expansão. Então, sim, é muito comum as pessoas entrarem com essa visão de vou abrir para um fulano, um irmão, um filho que está aqui em casa sem fazer nada. E ele vem, a princípio, com essa visão de que vou dar uma oportunidade aqui para alguém e se não der certo, dos males o Não menor, perdi né? muito, né? Não perdi muito. Então, isso começa lá com expansão, explicando e realmente apresentando um plano de negócio robusto, e isso antes de chegar aí ao momento do candidato se tornar um franqueado, ou mesmo ser aprovado ou não pela franqueadora, ele já mudou a visão dele. É muito comum que a gente começa, o nosso time começa os contatos, quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu vou conversar com esse candidato, a visão, uma das coisas que a gente mais ouve é isso. Eu falo, eu entrei em contato com vocês com uma visão e eu entendi que o negócio é muito maior do que eu estava imaginando. Então, precisa desse alinhamento. E se o candidato chega a uma etapa do processo de uma eventual análise e aprovação da franqueadora e ele ainda não entendeu isso, aí não tem como dar, não tem como dar andamento com ele. Pois é, qual que é o perfil desse cara? Eu queria te perguntar pelo seguinte: o cara que compra a sua franquia é o mesmo que vai lá limpar o sofá? Ele pode ser esse cara ou não é o seu perfil? Você busca um outro cara que é. Depende da região. É, Porque, assim, como é uma franquia de prestação de serviço, nós temos um cuidado muito grande. Um dos grandes mandamentos da Dr. Sofá é o cumprimento, a exigência por parte do franqueado das regras de área geográfica. Então, antes de nós iniciarmos a nossa expansão, fizemos literalmente um raio-x do Brasil e fatiamos o Brasil e entendendo onde estavam as regiões com potencial e onde cada franqueado ia atuar, né? definir o território para Já você poder. definimos todos os territórios
Então, desde o início, o candidato entrava em contato com a gente e falava, eu sou da cidade tal. A gente já mandava, o teu território é esse, pega a tua cidade, uma cidade vizinha ou não. Então, a gente já tinha esse alinhamento com ele. Então, primeiro, nós não temos nenhum franqueado que faz concorrência com o outro. Isso é um ponto muito Não, importante. nem fala. Não existe a possibilidade do cliente entrar em contato com uma unidade, entrar em contato com outra e pedir um orçamento. Isso não existe, né? Então, É o fogo amigo que eu falo. e aí esse é um ponto chave quando a gente avalia perfil de franqueado. Então, nós temos que entender, primeiro, qual é a expectativa desse franqueado, onde ele vem agregar. Não existe franqueado ideal, não existe franqueado, a gente costuma dizer, né? Ideal é uma coisa que existe na ideia, né? O ideal de franqueado, não existe, né? Então, o que a gente tem que fazer é, quais são as características desse franqueado, o que ele espera, porque para que ele não se frustre e que a franqueadora não se frustre com ele também. Então, se ele é um franqueado que tem o interesse, um perfil mão na massa, ou seja, eu quero, às vezes é um casal que entra em contato, fala, não, eu quero tocar o negócio, eu e minha esposa, fazer a limpeza, fazer a venda, negócio nosso. É possível? É. Deixa eu analisar a região dele. Pô, ele está numa região, numa cidade de 100, 200 mil habitantes, de interior, tem potencial, mas está distante de outras cidades e esse cara ele não vai ter tanta oportunidade de crescer com outras unidades. Pô, ele é o perfil ideal para aquela região. Porque é isso que ele está procurando, então ele não Uhum. vai se frustrar e também a franqueadora também não vai ter um problema com isso, né? Ao mesmo tempo, se é um franqueado com perfil arrojado, o cara quer, ele se vê como gestor de equipes, ele quer outras unidades, ele quer montar uma estrutura, e ele está numa cidade de interior, não é o perfil para ele. Às vezes esse cara precisa, a gente precisa analisar, falar, opa, ele tem uma região com potencial de crescimento aqui, tem a cidade A, a cidade B vizinha, dá para ele crescer, dá para ele se desenvolver, aí pode ser interessante. Então a gente sempre tenta casar região com que exige um certo perfil e encontrar, dentro do possível, o perfil mais adequado para aquela região, porque a gente consegue crescer, pensar a longo prazo com esse cara. De uma maneira geral, falando do franchising como um todo, eu sempre bato muito nessa questão de perfil de franqueado, né? Porque hoje, eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque eu vejo hoje que não existe mais essa seleção de... Eu participei de várias seleções, assim, né? Há anos atrás. E era duas, três, quatro reuniões para você conseguir ser aprovado, era uma análise mesmo criteriosa. Hoje eu não enxergo isso mais muito no setor de franchise, assim, eu enxergo análise de extrato bancário, né? Como é que você vê isso hoje? Assim, eu vi que pelo menos você está fazendo isso dentro da sua franqueadora, né? Sim. Bom, posso falar muito dos nossos negócios, né? E naturalmente a gente acompanha o mercado e vê como algumas empresas têm trabalhado, mas o cuidado que nós temos é, primeiro, entendendo que não existe o perfil de franqueado ideal, é mais ou menos como uma empresa. Eu vou fazer uma contratação dentro da minha empresa. Não existe funcionário perfeito. Cada um vai vir com as suas habilidades e as suas dificuldades. A gente precisa entender quais são as habilidades e dificuldades para saber aonde a gente vai poder agregar com isso. Uhum. Então, não é uma garantia, mas nós temos que entender e estudar da melhor forma possível para saber se as dificuldades dessa pessoa é essa, eu preciso saber quais são e preciso trabalhar para que isso não seja um problema para ela, para a empresa e que ela consiga se desenvolver. No caso do franchising, é um ponto muito delicado porque franquia está muito alinhada com sonhos. O brasileiro quer empreender. O Brasil é um país de empreendedores. Hoje eu falo que são sonhos e necessidades, né? Porque Né? tem tanta gente buscando um ganha-pão que está meio que unindo os dois hoje, né? E no caso do franchising, existe um cuidado muito grande que se tem que tomar, e isso é um cuidado da franqueadora, porque normalmente a pessoa que entra em contato com uma marca, ela quer ser franqueada, ela quer encontrar as respostas, ela quer ouvir as respostas que ela está procurando, né? Então, quando você tem uma franqueadora que coloca o sucesso do franqueado em primeiro lugar, e não uma eventual expansão, crescimento, você consegue fazer o que a gente brinca aí que é uma antivenda, né? Que é explicar o negócio para o franqueado de um jeito que ele entenda o que espera ele dali para frente. Né? O sucesso do Você nosso negócio quase vai tentar convencer ele acima de tudo, é mostrar para ele assim, ó, beleza, você está querendo, você quer isso. Ele visualizou, ele idealizou ele já idealizou ele dentro daquele negócio. Então, o que nós precisamos fazer?
conhecendo o perfil do candidato, explicar para ele detalhadamente qual é a realidade do negócio. Algo que nós fazemos, assim, há muitos anos, desde o início da expansão da Doutor Sofá, vai chegar um momento que a nossa negociação, ela, de certa forma, trava e a gente diz, entre em contato com os franqueados. Procura as informações dos nossos franqueados, conversa com quem está na rede, Primordial isso. conversa com quem está iniciando, conversa com o cara que tem 3 anos, com o cara que tem 8 anos, conversa com eles. Porque é quem está com a mão na massa. E aí esse candidato, às vezes, conversando com um com o outro, ele se identifica com alguns, né? E consegue ter mais essa afinidade, né? Ou melhor, identificar se ele tem a afinidade com o negócio. Isso é a parte mais importante. A partir daí, porque não existe bola de cristal, cara. Não existe assim, a gente não consegue fazer uma previsão e saber que esse cara vai performar, esse cara ele vai se adaptar. E o resultado financeiro é um dos aspectos importantes, é um dos resultados dos objetivos fim, né? É isso Mas até que eu ia falar, por exemplo, o sucesso de um franqueado pode não ser só o dinheiro. não é, cara. Eu vou te dizer, vou te dar um exemplo, não citando Óbvio que é nomes, muito mas importante, mas não, não é tudo. todo mundo quer a rentabilidade, mas já teve situações em que um candidato retornou para mim e falou, olha, conversei com alguns franqueados, conversei com 2 e deu feedback de 2. Ele falou, liguei para um e o franqueado falou, olha, mas tem os seus BOs, tem isso, tem aquilo, e foi meio, não foi muito motivador. E ele ligou para uma outra, que a outra falou assim, que foi a melhor decisão que ela tomou na vida dela, que ela, se ela voltasse no tempo, ela voltaria a ser franqueada 10 vezes e assim, vendeu, né, a franquia para ele. E aí eu tive que retornar para ele e falei, olha, é engraçado, porque assim, esse número 1, ele tem uma rentabilidade, uma lucratividade 3, 4 vezes maior do que essa outra. Só que é afinidade. A pessoa se vê fazendo isso, a pessoa Ou seja, está o cara ganhava feliz mais com dinheiro aquilo, do que a muito outra. mais, muito mais. E isso é um ponto importante, porque quando a gente fala de uma rede de franquia de sucesso, o nosso sucesso, a gente estava conversando sobre isso, né? A gente não tem o sininho para bater quando fecha um contrato, porque ali é só o começo, ali que começa o desafio, né? O nosso sucesso... Para você, né? Porque no mercado não tem muita gente que bate o sininho e esquece o resto. Esses dias a gente estava inaugurando mais uma unidade de um franqueado que tem algumas unidades da Doutor Sofá, que tem unidades da New Shoes, e eu estava falando justamente sobre isso, né? O sucesso da nossa parceria é medido nesse momento, não quando a gente assinou o primeiro contrato, né? Ou seja, o negócio tem prosperado, ele está 7 anos com o Doutor Sofá, já está quase 2 anos não, 1 ano e meio com o New Shoes. Então, quando a gente vê isso acontecendo, essa parceria acontecendo e prosperando, isso é o sucesso do negócio. Então, para que a gente atinja esse resultado em 5, 10 anos, a gente precisa escolher bem as pessoas, ser honesto com as pessoas desde o início e, acima de tudo, se dedicar dia a dia para que esse negócio seja um sucesso. Porque não depende só do franqueador, não depende só do franqueado. Eu digo, a responsabilidade é dividida, 50-50, né? Sim, com certeza. Quando há uma boa estruturação prévia, quando há uma relação clara, honesta, transparente entre as partes, aí o resultado, o compromisso, né, a responsabilidade é compartilhada e por isso cada um tem que correr bastante para fazer a sua parte. Agora, a número 2 não era sua irmã, não, né? Não. Porque eu vou te falar, eu tô falando, essa foi uma brincadeira, obviamente, mas é porque eu tô falando isso porque eu faço muita avaliação, né, de riscos, e muitas vezes eu pego listagens que eu sei que a franqueadora tem muito mais franqueado do que aquilo ali, mas que na listagem muitas vezes eles colocam os caras que são, né, os parceiros. Na listagem do que? Que você tem que colocar na COF, né, dos franqueados. Então, assim, é muito complicado você conseguir informação hoje. Isso hoje é quase uma caixa preta. A vantagem que a gente indica, nós nem falamos da COF. Na COF tem que ter todos. Isso se já não tem, foge, né? E no meu, acho que tinha que ter até, no meu ponto de vista, acho que tinha até os ex também. Mas tem, né? Mas ninguém coloca. Não, mas ninguém... Pra você achar um ex, meu Deus do céu, é um sacrifício. Mas tem. Deve ter, e assim, esse é o primeiro ponto, falando de transparência. Eu vou te falar exatamente isso. Quando não tem problema, cara, existe. Eu peguei da Morana. A Morana tem tudo, assim, na COF deles. Tinha todos os ex. Eu conversei com um monte de ex. Pergunta se um falou mal da Morana.
Nenhum. A Morana ganhou agora, e eu sei disso porque a Doutor Sofá recebeu o prêmio de melhor micro franquia do Brasil, agora da Pequenas Empresas Grandes Negócios, e a Morana recebeu junto o prêmio. A Morana ganhou de melhor franquia do Brasil, A no mesmo documentação deles evento. é muito boa. Então é um Muito trabalho muito boa. sério que eles fazem. É. Então, assim, se você já não tem as informações de uma forma transparente no começo, é porque tem o que esconder, né? Esse é o primeiro ponto. E quando a gente fala que nós indicamos muito que o candidato entre em contato com o franqueado, não é nem pelo número da COF. A gente fala, ó, entra no nosso site, tem lá o mapa do Brasil, escolhe a cidade como cliente, escolhe a cidade, escolhe a Eu te unidade, passo, né? Se pega quiser. o WhatsApp e entra em contato direto pelo número que está no site, que vai cair ou com o vendedor do franqueado, ou com o próprio franqueado, ou alguém, né? E o pessoal até pergunta, tá, mas vocês indicam alguém? Eu falei, cara, só vai, entra em contato lá, escolhe algum e fala com É. eles. Né? Então isso é fundamental. E deixa eu fazer uma pergunta. Como é que nasceu isso, cara? Vocês limpavam sofá e foram montar o negócio? Na verdade, Vocês viram alguém limpando e viram uma oportunidade? Na verdade, eu já tinha uma experiência com franchising e um amigo, isso lá há muito tempo atrás, em 2012, né? Um amigo entrou em contato e falou, cara, você já encontrou alguém para limpar teu sofá? Eu falei, nunca, né? Isso a gente brinca, a gente inventou esse segmento. Né? Ele falou, cara, achei uma pessoa aqui com muito trabalho e foi uma coisa horrível, era uma coisa muito diferente ainda, né? E aí ele até me perguntou, isso aí é algo que é franqueável? Porque como ele já sabia que eu trabalhava na área, ele despertou esse interesse. E eu falei, cara, é franqueável se der resultado e for replicável, né? E aí começamos o primeiro protótipo de Doutor Sofá. Ficou cerca de 2 anos operando em Joinville, a primeira unidade. Aquilo que a gente imaginava em 2012, final de 2012 já foi sendo transformado até que inauguramos a primeira piloto em 2015. E aí tivemos um resultado muito bom, fizemos mais algum, e aí uma coisa é administrar com êxito uma unidade própria. Outra coisa é franquia. Quando entra o fator franqueado, que é alguém que está à frente do seu negócio, que é o dono do negócio, toda a estrutura tem que ser bem feita, bem Vocês robusta. tiveram, então, uma piloto, para ver como é que... Tivemos e temos, né? Temos até, então, Que eu acho que isso devia ser obrigatório. assim, franquia é replicar sucesso. Então, Mas como é se que o você cara cria precisa uma franquia sem ter uma unidade? Tem você uma pizzaria precisa, famosa aí que vendeu mais de 200 sem ter uma unidade funcionando. Sem então, nunca comer a pizza do cara. Como é que compra, cara? é, E é, já é, faliu tudo, tá? imagina. Terrível. Então, assim, eu acho que a essência do franchise é você replicar êxito, né? Você replicar sucesso. Então, precisamos desse modelo operacional funcionando e dando resultado, até que inauguramos as primeiras ali, depois de 2 anos, ainda com muito cuidado, dando os primeiros passos, né? Inaugurando uma, duas, três, com pessoas até próximas, para entender como seria esse mercado, esse segmento em outras cidades. Mas eu acho que o cara, as mudanças de estado para estado, cultural e de tudo. Muda. Então, assim, você pode até ter uma unidade lá e ela ser maravilhosa, mas Aham. quando você coloca em outro lugar, pode não ser culturalmente, né? Eu Muda já vi totalmente. produtos que no Nordeste não funcionam, funcionam no Sul. E às vezes você precisa de adaptações. Né? No nosso caso, nós temos operação em outros países já também. Então, se você achar que vai replicar a mesma estratégia do mesmo jeito que funciona no Brasil, lá na Europa, cara, não vai. Precisa ser ajustado à cultura local, à visão do cliente, né? A comunicação, as estratégias, tudo precisa ser adaptado. Cara, acontece com o McDonald's. Você vai no McDonald's em Portugal, até as cores do McDonald's é diferente do que é no Brasil, nos Estados Unidos. Tudo precisa ser adaptado, precisa ser ajustado à cultura local. E a gente vê isso no exemplo do McDonald's, que eu acho que é uma referência em franchising, produtos específicos em países diferentes, alinhados à cultura Sim, local. é. E a New Shoes, como é que foi? Você pegou o gancho de limpeza Um pouco, sim. Cara, eu e meus sócios da New Shoes aí, nós somos apaixonados por tênis, né? E por termos já uma expertise grande na parte de limpeza de tecidos, digamos assim, de têxteis, né? Começamos a identificada a carência, identificado que existia falta de serviços especializados, começamos a literalmente testar
fórmulas e produtos que pudessem ter resultado em calçados. E o calçado, tênis especificamente, ele é um desafio, porque às vezes no mesmo tênis você tem 8, 9, 10 materiais diferentes que reagem de formas diferentes a determinados produtos. Então, eu costumo dizer, né? Limpar a calçada é fácil. Limpar sem danificar, sem prejudicar, sem colocar em risco, aí é outro departamento. Então, a gente começou a fazer teste. Esses testes, como uma brincadeira, viraram mais de 300 amostras de produtos diferentes, até que a gente Vocês- chegou num primeiro conceito e colocamos o piloto para funcionar na nossa casa, em Joinville, né? E isso foi no final de 2023. E aí tínhamos uma expectativa, sabíamos que existia uma carência, nós acreditávamos muito nessa carência de mercado, de um serviço especializado na limpeza e cuidados em calçados em geral. E aí lançamos com uma expectativa, com uma meta de em um ano atingir um certo número de calçados por dia. E esse resultado foi atingido em 15 dias de operação. Você E fala calçados porque não são só não tênis, são né? só tênis, não são só tênis. O foco é tênis porque, cara, hoje é 90% do que entra nas nossas lojas, tá? Uhum. Mas fazemos botas, sapatos, rasteirinha, chinelos, enfim, cara, tudo tem um influencer de uma das nossas unidades aí em Minas que ele usou ele criou uma frase que representa muito bem, né? Ele fala assim, se vai no pé e não é meia, New Shoes, traz aqui na New Shoes que cuida. Então é exatamente isso, é qualquer tipo de calçado. E aí, e não é só a limpeza, né? É uma restauração. Então, pintura, nós desenvolvemos uma tecnologia com equipamento próprio, tivemos que conceber um equipamento que não existia no mundo, que é uma câmara de remoção de amarelado, né? Que nós já fizemos o pedido de patente desse equipamento, para poder tirar aquele amarelado da entressola, então com técnicas específicas. Então, a gente consegue ressuscitar o tênis do povo aí e está tendo uma aceitação muito grande. Hoje são cerca Eu de vou te falar que eu te 40. confesso que no primeiro momento, quando eu vi o negócio, eu falei assim, cara, quem que vai pagar pra lavar um tênis? Lava no tanque de casa. Aham. Você vai fazer. Mas aí, obviamente que pensando que existem tênis e tênis também, né? Então, pô, tem tênis que pagam uma fortuna Uma ainda. fortuna, né? Mas sabe que Que não é os da fortuna que vão muito lá, né? não, então, vai, né? Nós temos, pô, tênis, tênis de É tickets tipo o cara inacreditáveis. consertar um iPhone Mas eu vou te falar custa uma assim, fortuna também. inicialmente nós imaginávamos, antes de inaugurar a primeira loja, que nós teríamos um foco nesse público sneakerhead, aí, os caras que são Né? colecionadores, que têm tênis de edição limitada. Sim, fazemos todos esses tênis e esses caras, normalmente quando inauguramos a primeira loja numa cidade, eles já estão nos esperando lá com seus tênis, né? Mas nós percebemos que o mercado é muito maior. Pois é, você Porque enxerga isso no interior, por exemplo? sim, sim, Enxerga? sim. Porque o que acontece? Lavar tênis é no tanque, né? Com água e sabão. Sim. É porque até hoje não se teve opção. Então, o que que acontece? Hoje, a maior parte dos tênis que entram nas nossas lojas são tênis que variam de 350 a 600 reais. É All Star, é Uhum. Vans. Porque a pessoa lava em casa, às vezes desbota, ou ele vai amarelando, ou mancha, cai alguma coisa. O brasileiro tem o gosto o hábito de deixar de molho as coisas, né? Deixa de molho e no outro dia o tênis que era preto virou cinza. Verdade. E aí ele não vai Ainda mais se comprar. for uma mãe que fizer isso, ela vai fazer com certeza. Então o que acontece assim, a pessoa vai, muitas vezes, a primeira experiência que ela tem na New Shoes, normalmente é aquele calçado que ela já desanimou, que ela já desistiu dele, né? Ela fala, isso aqui não tem mais jeito, vou levar para ver o que que acontece. E quando ela vai buscar, é um choque, porque assim, o resultado que ela enxerga é de algo que nunca conseguiu fazer em casa. E aí ela volta com outros. E depois dela levar uma, duas, três vezes, o valor do ticket é muito baixo, É isso que eu ia né? perguntar, quanto é que é pra lavar um Nós tênis? temos limpeza a partir de R$ 59. Agora estamos lançando uma limpeza a partir de R$ 35, né? Uma limpeza rápida com entrega de 24 a 48 horas. Então, assim, é um serviço acessível, e é um serviço de conveniência. Então, quem é o nosso público? Cara, nós não temos uma persona definida, porque é o atleta, é a pessoa que faz corrida de rua e que suja, que precisa secar o tênis para ter no outro dia. É o colecionador, é a mãe que tem os calçados da família e que não tem tempo, às vezes não tem nem.
Cara, agora até os imóveis estão vindo sem tanques, os novos apartamentos aí não tem mais, É você não tem onde verdade. lavar mais, Aí né? bota uma lavanderia na garagem lá pro povo usar e E, não tem espaço para e o que a botar gente nada. mais tem de história é o cara que colocou na máquina de lavar e arrebentou com o tênis, né? Então, isso é um ponto que eu ouvi de um especialista aí no segmento, ele disse que a New Shoes era inevitável pelo momento pela mudança de hábito dos brasileiros. Olha, quando eu era criança, né, para ver uma lavanderia de autoatendimento era só em filme americano, É verdade. né? E Hoje hoje tem em uma em dia, cada esquina. cada esquina tem uma. Se não tiver duas, um do lado da outra. É, e é incrível que você passa e tem sempre gente levando. Por quê? Porque é uma mudança de Mais ou hábito. menos, tá? É, Tem, depende, tem depende uns lugares tá? aí que eu É, vou te falar, cara. Eu olho assim, então, como é que o cara botou esse troço aqui, bicho? No meio de mas, uma BR. mas O cara vai lavar é uma roupa no meio mudança da de BR. cultura, né? É uma mudança de cultura. O que a gente está construindo é literalmente uma mudança de cultura. E o que acontece é que a aceitação desse serviço, ela é muito grande desde o primeiro dia. Nós temos hoje muitos cases, são mais os cases aí de unidades que quase chegaram a ter problemas operacionais de tanto volume que tiveram a partir da primeira divulgação, porque existe uma carência, né? O brasileiro aí compra em média 4 pares de tênis por ano. Então, a gente tem um país onde cada casa, cada apartamento está cheio de calçado e as pessoas precisam cuidar. E é um país com uma renda apertada, né? O brasileiro está com É um verdade. poder de compra cada vez mais limitado. Então, precisa fazer com que aquele bem dure mais. Então, isso é um ponto que a gente percebe que muitos dos nossos clientes, eles são esse público que pô, gastou uma grana no tênis, parcelou em 24 vezes, tá na segunda, terceira parcela, foi na festa e sujou, manchou e precisa de um socorro. Então, isso a gente consegue ser um serviço de conveniência, um serviço barato, que as pessoas cuidam de forma profissional, né? E mão de obra, por assim. Porque mão de obra hoje é um calcanhar de Aquiles, né? Para quase todas as operações, né? Não existe, como nós literalmente inventamos o segmento, nós somos a primeira rede de franquia de lavanderia especializada em tênis do mundo. Não existe, esse mercado não existe. Somos a primeira do Brasil. No mundo não se tem, não, a gente Mas como é que nunca. você faz, por exemplo, você tem o Doutor Sofá, que o cara, ele precisa aprender como é que ele vai fazer aquilo Aham. ali. Muitas vezes não é o dono, Uhum. né? Como é que é essa questão de ensinar para esse pessoal São e de reter, os principalmente de dois, reter, né? Porque senão você ficar o tempo inteiro treinando gente os dois e entra e modelos de sai. negócio, a Dr. Sofá e a New Shoes, apesar de estarem num segmento de limpeza, eles são totalmente distintos. O modelo de gestão, a forma de operação, é uma estrutura totalmente diferente. Não é algo complementar um ao outro, tá? Tanto que temos, pela questão até de confiança, né, construída ao longo de anos aí com franqueados, temos franqueados que têm as duas marcas, mas são coisas totalmente distintas. Em ambas, nós não exigimos e, pelo contrário, até preferimos, às vezes, pessoas que não tenham experiência anterior, né? Na, Vem sem vício, na né? New Shoes, isso é raríssimo, assim, não vem alguém que tem Porque experiência não porque a gente existe. inventou É. literalmente o segmento, né? E por conta disso, nós temos todos os treinamentos, nós damos todos os treinamentos para franqueados e equipe de colaboradores, e com o passar do tempo, à medida que se precisa de reciclagem, sempre precisa em qualquer segmento, nós temos todo o suporte da franqueadora, o acompanhamento diário e uma sequência de videoaulas e conteúdos de apoio para o franqueado continuar se atentando a manter a operação bem alinhada. E no caso da Doutor Sofá, é um segmento que quando nós iniciamos, era uma coisa muito nova, não existiam empresas, não existiam franquias disso, né? Nós fundamos esse segmento, né, em termos de rede de franquia, e com o passar do tempo, esse serviço se popularizou muito no Brasil, e isso é interessante, se popularizou no Brasil, né? Posso dizer que 90% das empresas que a gente encontra aí de serviços de limpeza de estofados no mundo, fora do Brasil, são de brasileiros. Ou seja, é um serviço que criou-se um hábito, uma cultura tão forte no Brasil que é muito comum, às vezes um imigrante está em outro país e está fazendo esse serviço. Te encontra do outro lado do mundo, cara. E aí você vai procurar, é de um brasileiro que está lá. Esse formato que nós construímos aqui, ele se solidificou bastante e virou não é algo novo. Dificilmente você encontra alguém que não
não conhece mais, não sabe que se dá para fazer esse Você serviço. está me falando isso, por exemplo, o segredo que eu vejo hoje, você me corrige se eu estiver errado, mas o segredo que eu vejo hoje, por exemplo, da Doutor Sofá é o produto. É o produto e o processo, né? E não só o processo de limpeza. A gente costuma Porque dizer, você hoje concorre com um cara é, autônomo, né? Ele é, pode comprar um produto qualquer ali, botar dentro do carro dele, é, um aspiradorzão e vai lá sim, fazer o negócio. nós temos os produtos que são produtos próprios da marca, com toda uma tecnologia para que se traga total segurança para o franqueado, para o operador, para o cliente, né, para o estofado. Mas o aspecto operacional, ele é uma fatia do todo, né? Então, hoje os nossos franqueados, cerca de 56% das nossas unidades, elas são administradas por franqueados que têm mais de uma operação, né? Então, isso é um ponto muito importante. As ferramentas que são construídas, as ferramentas que nós oferecemos aos franqueados voltadas à gestão, isso sim é um grande diferencial, talvez tanto quanto o segredo operacional, o segredo de produto, porque limpar sofá, se o franqueado procurar algum operador no mercado, o pessoal que limpa sofá tá cheio aí. E nós fugimos de quem está operando, porque esse sim vem com muitos vícios. E isso é um desafio, né? Então a gente sempre recomenda procurar pessoas que não sejam do segmento. Mas as ferramentas de gestão, a tecnologia que envolve, desde sistema, processos de gestão, processo operacional, todo o entorno, nós conseguimos, de certa forma, blindar o franqueado e trazer ferramentas para ele, para que ele gaste o tempo e a energia dele naquilo que mais importa, que é garantir uma boa experiência do cliente. Ou seja, prestar um bom serviço e realizar um bom atendimento, um bom trabalho de venda, de gestão com o cliente. Todos os outros aspectos, ele tem ferramentas bem robustas, bem estruturadas, para que toda a gestão financeira e administrativa dele ele consiga ter esse suporte. E isso é um ponto que eu posso dizer que, né, citamos sobre algumas das premiações, né? A gente até não é o nosso foco falar sobre premiações, mas nós temos uma característica que recebemos recentemente, agora ano passado, o prêmio de rede de franquia com maior satisfação de franqueado do Brasil, pela Pequenas Empresas e Grandes Negócios, em pesquisa feita com os franqueados, né? São vários quesitos, nós tivemos a melhor nota em satisfação de franqueado. E a satisfação do franqueado, ela está, aí sim, mais ligada ao sentimento de amparo que ele tem, de suporte que ele tem, do que do aspecto financeiro em si. Então, o nosso franqueado, ele tem um canal aberto de comunicação com um suporte, um retorno em minutos. Então, nós usamos um sistema de comunicação interna com o franqueado, ou seja, cada membro do nosso suporte está ali logado a um sistema para ver os seus chamados, para poder dar o atendimento ao franqueado. Mas esse número, esse sistema, ele tá linkado a um número que está dentro de um grupo de WhatsApp para o franqueado. Então, para o franqueado, é um grupo de suporte da sua unidade. Ele está no WhatsApp. Então, se ele está na operação e ele se deparou com uma questão operacional ali na casa do cliente, ele tira uma foto na hora, fala, gente, eu nunca vi essa mancha na minha vida, que é isso? Então, isso cai direto no nosso time técnico, a gente vai dar um retorno rápido, imediato para o franqueado. E, e esse grupo de suporte, ele é composto de alguns números, né? Dentre eles, além do grupo, os números do franqueado, além dos números do nosso time de suporte, os números dos fundadores da marca. Então, os franqueadores estão ali, o nosso franqueado ele tem acesso direto a nós. Eu vou te falar assim, a minha experiência que eu vejo hoje dentro do mercado, com as relações que você acabou de falar, de ter acesso ao dono direto, eu vejo muito isso antes de assinar contrato. Depois que assina, o cara some, é só comercial. Meu amigo, não é mais comigo, você pode procurar o cara. Isso é o que eu mais vejo hoje, vou te falar. Sinto isso porque, É uma das maiores infelizmente eu tenho que dores. concordar que é uma coisa que a gente ouve muito. E nós temos muitos franqueados que têm outras marcas, né? E inevitavelmente, assim, é O nítido a cara é muito diferença. legal, assim, antes, quando Aham. botou a caneta no papel, acabou. E mesmo assim, não é raro acontecer, porque o nosso suporte, o nosso time de atendimento ao franqueado, é o horário comercial, né? Então, eventualmente, às vezes ele tem uma dúvida específica e ele manda lá no grupo no sábado à tarde. E às vezes ele me marca os sócios, né? O pessoal tem uma dúvida. A gente olha na hora.
Se for alguma coisa, pô, se ele pedir uma arte, alguma coisa, isso nosso time na segunda-feira vai ver, é uma coisa que não é, que ele está enviando para, porque está tranquilo no fim de semana, mas às vezes é uma coisa urgente, às vezes ele está atendendo uma empresa que é fim de semana e ele tem uma questão, na hora, starta o meu sócio que é operacional, ele já entra em contato com o franqueado, já tira todas as dúvidas. Então, esse é o ponto-chave, é o franqueado saber que ele faz parte de uma estrutura que está trabalhando ali com ele. Então, ele precisa se sentir amparado. É isso, eu digo que isso é mais importante, ou tão importante, o franqueado se sentir parte de um negócio e sentir confiança que a franqueadora está trabalhando por ele, e não ele trabalhando para a franqueadora. Hoje eu vejo uma relação de quase inimigo, cara. É, um cara querendo sugar o outro e um querendo matar o outro. É uma inimizade que eu falo assim, cara, vocês são parceiros. É isso, mas isso não é franquia, né? Isso Cara, não é é. terrível, é surreal isso. Isso não é franquia, né? Eu É como, triste, mas é. como eu sou um dinossauro, né? Eu tive franquia 30 anos atrás, mas eu não vivi isso, assim. Aham, Eu sempre tive uma boa experiência com franquia, por incrível que pareça, né? Todo mundo fala, ah, você sofreu com franquia. Eu não sofri com franquia, eu sofri com shopping, gente. aham. Muito. Com a minha franquia, não. Por quê? Porque eu sempre tive isso. Eu sempre tive contato direto com o dono. Tem até hoje, o cara é meu amigo até hoje, a gente se fala direto. Uhum. Tudo me ajudou, cara, assim, horrores. Tudo que eu precisava, o cara me ajudava. Então era realmente essa coisa da parceria, né? De querer que você ganhe dinheiro. E eu acho que é o que tem que ser o normal hoje dentro do franchise, só que não existe, gente. Muitas, quer dizer, existe, mas muitas franquias hoje não tem isso. É isso. Assina o papel, pegou a taxa e some. Começa na estruturação do negócio, né? O porquê o negócio foi construído, qual o propósito dele, né? Então, se foi feito um negócio para se expandir e vender franquia, cara, já está errado, É a né? pirâmide, né? Falei esses dias sobre E isso. aí é o problema. E como é que é essa parte, já emendando o assunto, que essa parte jurídica de documentação, obviamente você deve ter aí o seu escritório lá, né, que faz isso tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta mais curiosidade. Você usa câmara arbitral? E a sua opinião sobre isso? Legal. Não usamos câmara arbitral. Na verdade, a gente se orgulha de não ter muita experiência nisso, né, cara? Porque das nossas duas redes franqueadoras, existe. Na New Shoes é uma rede nova, em poucos anos aí, não temos nenhum ex-franqueado, nenhum problema nesse sentido. Na Doutor Sofá, nós temos um único processo na qual nós ingressamos contra o franqueado, né? Então, nunca recebemos nenhum processo judicial de nenhum franqueado. Então, é, aquele ditado que mais vale, às vezes, um mau acordo do que uma boa briga, é a base, cara. A gente tem, o nosso foco é fazer uma rede prosperar e é um casamento, cara. É um casamento. Relação franqueada é um casamento. Então, nas poucas situações em que nós tivemos que sentar com o franqueado para alinhar alguma coisa, um desalinhamento de estratégia, de visão de negócio, a gente nunca precisou chegar a ter que discutir isso judicialmente. Um único caso que foi uma situação extremamente grave, aí a gente teve que ingressar imediatamente contra o franqueado. E você consegue enxergar hoje um cara que quer investir lendo um contrato? Eu vou te falar por quê. É, A maioria é não aquilo que lê. a gente fala, Ela vai ler quando tem o problema, cara, aí ela vai ler o o contrato. cara, o cara, a gente lida muito com sonhos, né? Então, começa a estrutura, a gente começa a limitar, ou melhor, limitar não, a gente elimina diminui esse risco quando toda a apresentação do negócio passa também pela documentação que nós temos, né? Tem alguma circular de oferta de franquia por aí que é impossível de se ler. É feito um documento para que não se leia, Cara, eu já né? vi algumas que chega a Aham. quase 200 páginas. Então, É uma coisa o absurda. nosso documento, a gente tem uma documentação que ela é quase que intuitiva, dá vontade do cara ler, né? Porque a gente traz muitas imagens, exemplos, então a gente transformou a nossa circular de oferta de franquia e modelo de contrato num documento simples, porque é isso, a lei de franquia exige isso, né, cara? A gente tem que ser um documento claro, tem que ser um documento Sim. para leigo, não pode ter o juridiquês ali. Então, nós precisamos ter um documento muito claro. Nós passamos isso nas entrevistas também, conversando com o franqueado. Para nós, chega a dar uns 10 tipos de ruim quando a gente ouve falar de rede de franquia que faz
assinatura de documento com data retroativa, isso É, a gente isso, estava falando isso antes de cara, começar ainda. isso é uma coisa assim abominável, na É. minha opinião, né? Então, e aí passa por todo esse processo, o franqueado ele tem que conhecer a documentação, Pressão, né? Os caras fazem uma pressão louca mas, pro cara assinar mas rápido e isso, tal. isso passa até mesmo depois, cara. O franqueado vai na nossa sede para um treinamento inicial, né? Antes dele inaugurar, por exemplo, vamos inaugurar uma unidade aqui em Brasília. Algumas semanas antes, acho que um mês antes, eles passaram uma semana lá em Joinville, vivenciando o negócio, tendo o que a gente chama realmente de uma imersão. E, e nesse momento, nós fazemos, de certa forma, um repasse de tudo que, assim, repassando tudo que é os direitos e deveres das partes, para se tirar dúvida, esclarecer, citamos exemplos claros para alinhamento de visão e alinhamento de cultura. E a partir daí a gente consegue prosperar, cara. Senão, se o franqueado não entender qual é a responsabilidade que ele tem acima de tudo, qual é a responsabilidade da franqueadora, o que ele pode contar com a franqueadora, vai ser sempre aquela visão de nós e eles. E o que a gente costuma dizer, não existe nós e eles, existe nós e nós, né? A parte do time que está aqui na cidade, no caso de Brasília, a parte do time que está lá em Santa Catarina, mas é parte do... Tá todo mundo no mesmo barco. Isso é a parte mais... Isso é fundamental para que o negócio venha prosperar. Quanto que é o royalties da Doutor Sofá? Na Doutor Sofá, nós temos um royalties fixo, que é Ah, é? pré-estabelecido, uma taxa fixa pré-estabelecida de acordo com a população da área que ele vai operar em caráter de exclusividade. O franqueado tem uma exclusividade. E aí, quando ele vê a documentação, lá, circular de oferta de franquia, já tem uma tabela. Ó, a região tem essa população, é essa. Então, varia de Uhum. 700 a R$ 1.500 normalmente, na grande maioria dos casos. Mais ou menos Então não é essa média. percentual sobre o Não, bruto que ele não é um conseguia ali. percentual. Não é um percentual. Isso faz com que a nossa relação seja de total transparência. Isso é muito importante. Porque, como é uma prestação de serviço na casa do cliente, é aquela coisa, se você vai cobrar um percentual, a facilidade é que isso não chegue para a franqueadora. É. No momento Como é que você vai no controlar isso, momento em né? que a gente coloca uma taxa fixa, a parte mais interessada em ser transparente com a franqueadora é o franqueado. Ele quer falar tudo o que está acontecendo, quanto que ele está faturando, quanto que não está, mostrando tudo, para poder contar com a nossa ajuda também. Isso é Eu muito conheci legal. um franqueador que ele tinha esse mesmo pensamento. Ele falou, cara, pra que que eu vou fazer um negócio sobre o bruto se eu sei que o cara vai fazer de tudo pra me enrolar pra falar a venda real? Aí ele fez um outro sistema lá que ele cobrava sobre um percentual sobre o preço de custo do produto dele lá. Então o Aham, cara pagava muito pouco, sabe? aham. E era só sobre aquele produto, ele podia vender muito mais coisas dentro da Sim. loja. Então eu achei bem interessante, né? E aí, eu conversando com ele, ele falou justamente isso. Eu falei, cara, ele vai me enrolar, cara. Ele não vai me passar a venda de aí, eu vou ter que ficar indo botando gente lá para fazer auditoria. Eu falei, não vou. Isso aqui para mim tá ótimo, irmão. Eu tenho franqueados que a gente brinca até com os caras. Fala, cara, tá pagando pouco, hein? Olha, com esse teu faturamento aqui, você tá pagando 1% de royalties, mas é muito legal porque aí ele cresce, ele desenvolve, ele tem outras unidades e aí a parceria se solidifica, né? No caso da New Shoes, é um modelo de negócio totalmente distinto. Esse sim, ele tem um royalties percentual de 5% do faturamento, que aí tem todo... O franqueado, ele coloca tudo dentro de um sistema, que é o sistema que faz toda a gestão da loja e Aham. o ajuda no dia a dia. Aí fica uma situação bem transparente também, bem legal. Então, se a tua expansão parar hoje, você tem o seu financeiro continua igual. Eu tô te perguntando isso pelo seguinte, que muitas franqueadoras hoje, né, no mercado, elas vivem de vender franquia, né? Então, por isso que eu tô te falando, pô, sua expansão parou. A sua empresa continua de vento em popa, vamos dizer assim, né, com o que você tem hoje. E isso é interessante, Como é que tá a sua porque expansão, até para falar nisso? hoje nós Sem temos, ser da New Shoes, da Doutor Sofá. Porque da, a New do- Shoes tá bombando, né? da Dr. Sofá, nós temos muitas unidades, ainda temos uma expansão que já não é mais como em termos de volume de franquias, como foi alguns anos atrás, porque as principais praças do Brasil já não estão mais disponíveis. Uhum. Tem boas cidades, mas as principais praças do Brasil já não estão mais disponíveis. É, Hoje, a expansão da Doutor Sofá, ela está focada agora mais internacional. Pois é, isso que eu queria te perguntar. Uhum. Como é que é essa expansão internacional? Qual que é a diferença? Porque a gente tem uma lei aqui específica, né? Uhum. E como é que são em outros países? Como Cara, é que cada... cada um é de um jeito? E é interessante, às vezes o Você tá franqueador onde? que Você tá vai... nos Estados Unidos? Nós estamos iniciando nos Estados Unidos, estamos na Guatemala, Paraguai, Uruguai,
Portugal, Espanha, Portugal acho que Reino não tem Unido. nada, né? Não tem nenhuma lei específica de Tem, franchise, tem. tem? Na verdade, tá em processo de renovação. Ela ficou um tempo já expirada e aí eles estão atualizando. Mas a lei de franquia da Europa ela é muito parecida com a do Brasil. Tem algumas diferenças, mas ela é muito parecida com a do Brasil. A dos Estados Unidos, que é totalmente distinta, né? E ela é Totalmente muito distinta. mais rígida, né? A dos Estados Unidos? É. Sim, muito mais rígida. É porque eu recebi uma documentação que foi até da ABF, que Aham. eles fizeram uma visitação, né, com um monte de gente lá, e das pessoas que participou é um amigo meu, e ele me mandou, falou, ó, tá aqui a documentação pra você dar uma olhada, tá, como é que funciona lá. A lei de franquia americana, ela poderia ser um exemplo para mudar a visão de franchising no Brasil, né? Se fosse a lei de franquia do Brasil utilizasse algumas referências, seria muito positivo. Seria Até muito porque positivo. ele me falou que, por exemplo, se eles falam que você vai fazer um certo investimento, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, que você fala que vai gastar 300 mil, você gasta 1 milhão, lá se isso acontecer, você tá muito ferrado, né? Tem algumas características lá, por exemplo, a franqueadora, ao apresentar a documentação, a FDD, ela não pode fazer algumas coisas que no resto do mundo pode, né? Nas leis de franquia do Brasil e da Europa. Por exemplo, você só pode apresentar uma projeção de lucratividade dentro dos Estados Unidos se você tiver resultados auditados. Senão, você não pode apresentar. Você vai apresentar o investimento e o candidato ele vai ter que fazer as contas dele. Você não pode apresentar um payback de tanto a Porra, tanto. maravilhoso isso, né? Isso é fantástico. Pô, Mas para mim a melhor coisa é a corresponsabilidade do broker, né? Do responsável, da pessoa que vende não, franquia, esse daí pra mim, né? assim, a gente tava falando sobre isso também Aham. um pouco antes de começar aqui, Isso e é, isso realmente, é, isso é fantástico, cara. Isso se tivesse no Brasil ia mudar o mercado. Porque o que acontece? Hoje, lamentavelmente a gente vê muito isso, né? Pessoas que estão ali seguindo um script, seguindo protocolos de vendas, que conseguem aplicar gatilhos e, entre aspas, vendem, conseguem encantar e vender franquias que muitas vezes não são aquilo que está sendo vendido. Lá, o nome, o registro dessa pessoa está dentro do contrato. Então, se ela vendeu algo que não poderia ser vendido, fez promessa, ela vai responder junto no contrato. Então, isso seria uma coisa que mudaria drasticamente e algumas empresas aí teriam que fazer falando alguns ajustes, né? a Teriam gente que fazer falando alguns aqui ajustes. especificamente, aceleradoras estariam com um grande problema aí nas costas, que ela hoje não, elas até estão começando até agora, porque eu até estava comentando aqui que já teve ação que a aceleradora foi responsabilidade junto com a franquia. É, Às vezes, se a franquia não pagar, ele vai ter que pagar. Mas é uma coisa, né? Pode até gerar jurisprudência, essa coisa toda, mas assim, deveria ter em lei. deveria. Isso mancha o mercado, mancha o segmento, né? Mancha o segmento. Sim. Porque a gente tem, por termos muita demanda, muita gente que nos procura, muitos possíveis interessados em serem franqueadores ou pessoas que começaram a franquear e não desenvolveram, muita gente nos procura da nossa região. E nós temos até uma empresa de consultoria que oferecemos, às vezes, alguma mentoria, algum suporte para possíveis franqueadores. E o que a gente mais já ouviu os pedidos é pessoas que pedem para que a gente faça a expansão da marca. Faça a expansão da minha marca. E isso, cara, nós assim negamos veementemente e deixamos muito claro, nós somos contra isso, essa terceirização da expansão. Posso estar enganado? É uma opinião pessoal minha e do meu A sócio? minha é a mesma que a sua. Porque a gente brinca aqui com eles, às vezes, fala, nós somos uma desaceleradora de franquia. E mesmo como uma desaceleradora, nós somos as nossas redes têm um nível de crescimento assim muito forte, muito intenso, mas são nossas, né? Eu falo, a pessoa que entre aspas vende, a gente não usa esse termo, mas a pessoa da expansão, Mas você tem 13 anos de mercado, né? né? Mais, dois, quase Aham, mais que isso, é né? isso aí, mais de 12 anos. Mas a pessoa que faz o contato com os candidatos e que ingressa essas pessoas na rede, né, que transforma um lead num franqueado, ela permanece no grupo de suporte do franqueado para sempre, cara. Ela não sai. Porque ninguém nunca vai ouvir falar, mas fulano me falou isso. Não, fulano tá aqui, ó. Tá te acompanhando. Tudo que se trata depois do dia a dia, é produto, é logística, é dúvida operacional, é sistema. Tudo que está sendo tratado ali, a pessoa que apresentou a franquia, ela tá ali. Então, isso para nós é fundamental. Assim, não consigo me ver fazendo uma expansão, nossa empresa fazendo uma expansão para uma marca
porque a gente não está vendo o que está acontecendo depois. Eu não sei se aquilo que é, entre aspas, apresentado e vendido está sendo cumprido, né? Então, essa eu acho eu acho que a segurança para o franqueado e essa visão, ela começa lá no início, né? Você tem que entender que a assinatura do contrato, ela não é a materialização do sucesso do negócio, né? É onde começa a acontecer. Dali, cara, você vai ter o sucesso, eu brinco, a sucesso é a renovação. Pô, renovou 5 anos, o cara que renovou quer continuar, tá funcionando, tá feliz. Cara, Eu vou te isso é o contar o que eu sucesso. vi essa semana, tá? Uma renovação. Também foi uma novidade para mim. O cara renova, passa lá 5 anos, ele faz uma renovação condicionada. Ou seja, obviamente que a grande maioria faz isso, né? Porque às vezes o franqueado é ruim também, essa coisa toda, ele coloca lá algumas questões. Só que ele não renova o mesmo período. Ele renova anual e ele cobra depois a taxa anual. Você já viu isso, não? O cara vai pagar todo ano uma taxa, cara. Aí, Pô, é difícil, né? Cara, assim, é por isso que eu falo de ler o contrato. Gente, é, tem que ler o contrato. Às vezes vocês assinam um negócio desse. mas eu vou te falar, cara, assim, ó, é, o nosso contrato é muito claro para o franqueado, mas acima de tudo, eu tenho a visão de que o contrato ele é um norte. É impossível você ter no contrato tudo que pode acontecer, as variáveis, cara. Senão o contrato vai ter 1.000 páginas, né? Então, o contrato ele dá o norte, mas se isso vai funcionar depende da visão das partes. Eu falo que é um casamento, né? Aquilo que foi estabelecido lá quando casou, tem as regras, tem o que foi assinado, mas se você não tiver uma avaliação diária de como Mas está você sendo concorda comigo conduzida essa que a parceria, chance dele. Ele vai ter muito mais gasto, cara. Ele pagar uma não, taxa anual. não, é Isso impensável. não tem É como. impensável, é impensável. Não, e ainda que isso tivesse no contrato, cara, não faz sentido. Né? Não faz sentido. Bom, Mas tá lá. Não faz eu sentido falo do nosso, né? Eu falo do pra nosso. você. Para mim, o nosso negócio é impensável. Já tivemos situações, por exemplo, Mas não que faz sentido porque ele vai matar o cara. Ele vai matar a galinha lá e dos aí, ovos e eu de falo assim, ouro. ó, já teve situações que nós fizemos, ao invés de uma renovação, uma extensão de 1 ano de contrato. Por quê? Porque o franqueado estava na iminência de, depois de um tempo, se mudar, ele ia mudar de país e tal. Cara, na Não nossa ia parte, cumprir o período todo, eu né? falei, cara, não faz nem sentido eu fazer uma renovação contigo. Vamos estender por mais 1 ano esse contrato, fazer um ajuste. Então, é aquilo, é fazer o alinhamento para que ambas as partes elas estejam. Nós procuramos ser muito justos nisso, sabe? E uma coisa que a nossa equipe lá da franqueadora, nosso suporte já cansou de ouvir da gente antes de apresentar algo para o franqueado, assim, mentalmente, levanta da mesa, dá a volta, senta no lugar do franqueado e lê isso. Você ia gostar de ler isso? Não, então, cara, nem apresenta para ele, nem apresenta para ele, né? Então isso acho que é fundamental ter essa visão de que o que faz uma rede vender franquias, né? E muita gente entra em contato, pô, mas quem que gera lead para vocês? Cara, é orgânico, ele não faz. Pô, mas como assim? Você não... Cara, o que vende franquia não é estratégia, não é gatilho, Eu não é acho que lead. quando não é Cara, orgânico, é, é até para você se pensar, porque o que a gente vê no Instagram que aparece de venda de franquia é uma coisa e surreal. eu falo assim, o que vende franquia é franqueado satisfeito, ponto, né? Você pode ter um momento de largada, pô, eu quero explorar uma praça tal, quero chegar numa determinada cidade, fazer uma ação específica, mas o que vende franquia é franqueado satisfeito. Então, concentra a energia, franqueador, concentra a energia na satisfação do franqueado e a expansão vai vir. Porque se esse cara colocou uma unidade, ele vai querer colocar uma segunda. Nós temos muitos franqueados hoje, Otávio, que na região, quase que no estado dele, ele dominou, porque assim, ele tem 3, aí indicou para a filha que tem mais 2, aí teu irmão tem outra. Por quê? Porque viram que é um bom negócio e estão adquirindo, estão expandindo. Então, é muito mais barato para a franqueadora, é muito menos arriscado para a franqueadora quando você tem esse tipo de gestão. Agora, para conseguir chegar nesse resultado, aí sim, isso sim dá trabalho, né? Que é justamente conseguir ter esse nível de confiança do franqueado. Você tem mais de uma década aí no segmento. Você consegue enxergar hoje que existe uma bolha de franquias, ou geral ou segmentado? Que isso é uma realidade hoje do mercado? Uma Isso meio que bolha. se prostituiu, né? Assim, é franquia demais, aparecendo para todo lado, de tudo quanto é coisa. O cara tem uma mercearia, cria uma franquia. O cara tem uma barraca de cachorro-quente, cria uma franquia. Você vê, consegue enxergar essa bolha? Mais do que o número em si, me preocupa
que tipo de empresa que tá se tornando franquia? Hoje tem eu brinco, né? Franquia de ChatGPT, né? Porque o cara vai lá e coloca um É. conceito de Você sabe negócio. que eu já escutei isso? O cara uma vez pediu para eu fazer um negócio para ele de documental, e aí obviamente que eu cobrei o preço, né? O cara falou, não, cara, eu vou fazer no chat GPT, não sei o que, eu consigo isso aí tudo pronto. Eu falei, então vai lá, cara, boa Aham, sorte. é. Então, e por nós estarmos no segmento do franchising, o algoritmo nos mostra muita coisa e eventualmente me bate a curiosidade, eu faço ali um cadastro para receber, né? Eu faço também direto. E cara, assim, o que a gente vê, às vezes dá vontade de ligar pro cara e falar, cara, não, vocês não estão fazendo isso. Converso com Os comercial caras estão também. querendo vender franquia de negócio que não existe, cara. Fala, tá, beleza, onde que funciona? Onde está a tua loja? Não, Não tem. a primeira vai inaugurar mês que É. vem. É o que eu falei da obrigação da lei, que Né, o cara cria a da pizzaria. mas eu falei, cara, mas vai inaugurar e aí vocês estão vendendo. Mas vocês estão falando que o retorno aqui é de 12 a 24 meses. Com base em quê? Não, com base no estudo de mercado e É uma tal. Eu falei, brincadeira, assim. vixe, aí, meu amigo, aí é perigoso. Aí é que Né? entra o negócio lá, né? É replicar sucesso, né? A franquia é replicar sucesso e não replicar projeto, né? Então, infelizmente, isso tem acontecido. E é isso me preocupa mais do que o número, porque tem o número de empresas que tem potencial de se franquear no Brasil é muito maior do que o número que já se franqueou. Tem muita empresa boa aí que não se que não é franquia e que pode virar e seria mais um número no mercado, mas que tem potencial. Agora, o que me preocupa é justamente, e normalmente passa por estrutura de aceleradoras ou empresas diversas que têm um, um- um- uma estrutura pesada, né, de pessoas e que precisa de negócios para se. É E comissionado, né? O cara aí precisa joga botar dinheiro, né? marcas que ainda não estão preparadas para expandir. E pode, eventualmente, uma ou outra unidade dar certo, porque às vezes, né, depende muito da mão do franqueado, mas é um problema. E aí falta suporte, falta base. Por exemplo, nós, na New Shoes, operamos por um ano a primeira loja antes de inaugurar a primeira franquia. E eu digo que todo o nosso time de suporte hoje, aquele suporte operacional do dia a dia, ele foi formado dentro da nossa loja. Né? Os primeiros funcionários que atendiam o cliente, que faziam limpeza, que faziam o trabalho do dia a dia, hoje eles estão na franqueadora tirando dúvidas de franqueados. Franqueador, poxa, eu tenho dúvida disso aqui. Alguém que tinha experiência de mão na massa, que está lá participando, dando suporte. Então, essa expertise, esse conhecimento técnico você precisa ter. E do mesmo jeito que o franqueado não adquire conhecimento técnico no chat GPT, é mão na massa, a franqueadora também não. Então você precisa ter esse tempo de aprendizado da franqueadora, porque senão você não vai ter tempo para oferecer suporte para o franqueado. Cara, como é que você não cria um ciclo? Eu vou te explicar o que, que seria o ciclo para mim. Eu bato muito nisso, por exemplo, que teve o boom das cafeterias, né? Que, pô, 200 tipos de cafeteria, e depois começa a quebrar um monte. A gente teve a paleta mexicana, que vendeu um monte. Então, eu falo isso que são ciclos. Uhum. Isso, há décadas, eles aparecem e morrem, aparecem e morrem, aparecem e morrem. No meu ponto de vista, o próximo é a academia, tá? Então, assim, como é que a sua franquia não virou um ciclo? Porque a Doutor Sofá, por exemplo, você está há décadas no mercado. Por que não criaram um monte de doutorzinho, sofazinho, não sei o quezinho, né? E te Mas, copiaram. mas vou te falar, virou. Jura? Fizeram várias, E né? quebraram. E, cara, hoje umas 3 ou 4 desapareceram do mapa aí. Tem alguma outra que está com 2, 3 unidades. Não se Você sabe que sustentou. eu acho que vai Não acontecer a sustentou. mesma coisa com o mercado autônomo. Uhum. Mesma coisa. Tem um cara que vai dominar os mercados autônomos. Já está dominando, né? Na Aham. verdade. Eu acredito. E assim, é aquilo. Às vezes um negócio que parece simples. Quando você fala, poxa, olha para um modelo de prestação de serviço na casa do cliente. Pô, isso aqui, para quem está olhando de fora, é um negócio simples, né? E aí vai lá e se replica. Monta, faz né, a franquia de ChatGPT, como a gente brincou, e começa a expandir, às vezes com uma estratégia errada, uma expansão mais agressiva, coloca muita unidade. Mas, como eu falo, limpar sofá é um dos segredos que a gente tem. Tem Tem muitas muita outras coisa por coisas por trás, trás. Tem né? muitas outras coisas por trás. E aí, Então teve. criaram o Doutor Sofazinho, então. Tem. Não,
Teve empresa que desapareceu, cara. Sumiu do mapa, ninguém, né, ninguém mais ouviu. Assim, não existe mais unidade. E era coisa de marca que teve mais de 100 unidades. Tá? Não é Não é que pequenininha, né? cresceu rápido e não conseguiu se manter. Ao longo desse tempo, cara, assim, é triste, mas nós recebemos contato de algumas dezenas de pessoas de diferentes marcas de franquia desse segmento querendo virar bandeira, querendo virar Doutor Sofá. Acontece E muito. aí a gente foge, né? Se, se a gente não quer que o franqueado tenha um operador que tem experiência, imagina a gente que eu pegar um franqueado já com cheio de trauma, vício e uma estratégia, né? Então, para nós não vale a pena. É porque hoje eu vejo muito no mercado, o que que acontece muito, né? O cara quando cria, ele na verdade está criando um segmento. Você está criando um segmento agora, né? De Uhum. lavar tênis, vamos dizer. Então, normalmente quando o cara cria esse segmento novo, ele ao mesmo tempo ele já embute ali uma expansão acelerada, agressiva para dominar o mercado, né? E muitas vezes eu conheço várias marcas que fazem isso. E é impensado, né? O cara sai botando 3 4 5 10 lá dentro do mesmo território que não cabe. E aí acaba virando um ciclo, né? É, Ou seja, começa os caras veem, pô, o negócio tá crescendo, isso aqui é bom demais, vamos criar o meu. E vira uma bomba, cara, É, atômica. da mesma forma com a New Shoes, a gente pelo potencial que tem, a gente já sabe que vão surgir outros. Estranho seria se daqui a 5 anos olhasse para trás e falasse, cara, não apareceu ninguém, né? Será que, É. será que esse negócio tem potencial? Mas Então, na nessa vida prática, nada se cria, tudo mas se na prática copia. o que a gente já vê é justamente isso, é o pessoal entrando em contato com nossos É. colaboradores e tentando puxar, porque está estruturando o negócio aqui, está É. estruturando o negócio ali, O mas cara, quando entra, ele quer entrar com o pé na porta, né? e já quer colocar aquela coisa. Já tem gente querendo montar e a gente já sabe que já estão querendo anunciar a franquia de um negócio que nem existe. Então é triste, cara. É triste. Mas o nosso foco é manter a relação com o franqueado mais saudável possível, estruturar um negócio bem pensado. Eu uma vez conversei com um franqueador que ele contou que ele tinha uma estrutura de 10 pessoas. Eram 8 de expansão e um financeiro e um suporte. Aí ele perguntou como que era a nossa estrutura. Eu falei, a gente tem umas 22 pessoas, uma de expansão, e o resto tudo voltado a suporte, marketing, tudo. Foda-se, Aí eu cara. falei, cara, uma pessoa de expansão nossa fazia um resultado melhor do que os 8 do time dele. Mas é Mas justamente isso, depende da expansão, né? é o modelo que ajuda. Hoje, com 2 marcas, nós temos 2 pessoas. Cara, com um volume grande que nós temos de leads, de interessados, né? Temos 2 pessoas para as 2 marcas e trabalham bastante, estão sempre correndo, mas a cada nova etapa de crescimento nosso, o foco está sempre no pós, porque aí a gente consegue garantir uma boa condição para o franqueado dele ter aquilo que ele precisa, né? Bom, acho que o nosso tempo terminou, Já? infelizmente. Mas o Rafael inaugurou aqui o Que podcast, a maravilha. terceira temporada, e inaugurou sendo o primeiro franqueador aqui na franquia de fato, né? E eu já adianto que não vai ser qualquer franqueador que vai estar sentado aqui, né? Então sinta-se lisonjeado por isso, Não, eu fico mesmo. porque a É, intenção do canal sempre foi mostrar, né, uma realidade que muitos não mostravam. Então, de maneira alguma, eu vou botar qualquer um para sentar aqui nessa cadeira. cara, é muito legal. Eu, assim, fico muito feliz pelo trabalho que o Otávio desenvolve, né? Pelo Franquia de Fato. É alguém que talvez a primeira pessoa que botou a cara mesmo de mostrar, falar sobre o segmento. Isso é muito importante, né? E é importante que o mercado como um todo conheça, entenda que é uma relação empresarial, uma relação comercial, um modelo de franchise. As pessoas precisam entender o que é o franchising, mas que antes de ser uma relação comercial, é uma relação entre pessoas. É. É uma relação de confiança de quem criou uma marca. E se realmente criou uma Não marca dá com para ser só cuidado, número nisso, não cara. Não pode, tem cara, como. não pode. É assim, eu falo que a gente trabalha exaustivamente, muitas vezes em cargas horárias que as pessoas não conseguem acreditar, para conseguir fazer com que uma marca seja bem construída. Eu falo assim, fazer uma marca, cara, é como filho, a gente cuida como filho. É. E o franqueador que tem essa visão, ele tem ciúme da sua marca também. Então, a gente não quer colocar na mão de qualquer um, porque a gente sabe que, às vezes, um trabalho mal feito prejudica todos. Ao mesmo tempo, nós devemos respeito ao franqueado que olhou aquela marca e falou, pô, isso aqui é legal, eu vou investir nessa marca. Então, isso é muito importante, cara. Ter essa relação de confiança entre as partes, isso eu acho que é um ponto chave. Então,
minha dica sempre, e assim, deixa claro, não é um mar de rosas, não existe, cara, não existe mar É. de rosas, né? Não Isso é bom existe, falar, tá? Porque tem muitas pessoas que compram não, franquia achando não que é existe, dinheiro não fácil, existe, cara, assim, né? ó, não existe dinheiro fácil, se alguém te ofereceu franquia com retorno garantido, dinheiro fácil, pouco trabalho e muito dinheiro, foge que é mentira. Se não precisasse trabalhar, se não precisasse, não precisasse de mão na massa, não existia o franchising. O cara vai franquear um negócio para deixar o lucro do negócio com o franqueado, sendo que não precisa trabalhar? Claro que precisa trabalhar. Né? Fala assim, não desse trabalho nenhum e dá muito resultado. Fala, cara, vou montar só uma unidade própria. Né? Ficar com o resultado dessas unidades aí. Mas funciona bem quando você tem os dois lados trabalhando. A marca cuidando da retaguarda, dando suporte para o franqueado, e o franqueado ali à frente, sendo conhecedor do mercado local, que tá o olho do dono, aquele velho ditado, né? O olho do dono que engorda o gado, né? Eu falo assim, pô, a gente está em Brasília hoje. Nós somos especialistas no nosso segmento, mas o nosso franqueado é especialista em Brasília. Ele conhece o mercado aqui. É, eu falo que até essa definição de ponto, pra mim, sempre foi uma coisa muito. Muitas pessoas me pedem, eu queria que você visse um negócio de um ponto. Eu falei, cara, tô fora. Aham. Porque ponto, pra mim, é uma coisa que realmente tem que. Estando ali, eu sei qual o ponto que é bom aqui em Brasília e qual que não é. Agora, me bota em São Paulo. Aham. Meu amigo, Não, é outra realidade. impossível, É cara, outra não tem realidade. como. Então esse é um trabalho muito bom do Franquia de Fato, de trazer essa visão, né? Trazer essas, às vezes, dúvidas e essas verdades, porque, sim, tem muita gente trabalhando muito sério, e, sim, tem muita gente trabalhando de uma forma totalmente errada, Eu falo que tem né? muito estelionatário legalizado no segmento, Uhum. infelizmente. Obviamente, como eu falei, E tem em todos os gente que segmentos. trabalha. Só que no franchising, o custo disso aí, para quem, às vezes, é uma economia de uma vida, né? É por isso que eu É, falei, não podem ser números, né? Igual você falou, exatamente. a gente trabalha Aham. com pessoas, né? E o que eu mais escuto no canal são depoimentos que são trágicos, cara. É assim, uma coisa de chorar. Assim, o cara pede tudo, o cara se enfia num buraco que ele não consegue sair. E o franqueador vai ter que. O franqueador ele tem que saber que existe um contrato, sim, mas vai ter um momento que ele vai ter que olhar para a pessoa e vai falar: Cara, eu mas vou seguir o aí que tá, contrato. cara. Eu vejo um monte de CEO que não tá nem aí pra isso, Aham, cara. Os caras estão gastando, comprando Porsche, Ferrari, o diabo. é. E o ex-franqueado dele tá lá, cara, nem Uber Ah, consegue ser, porque é. não consegue E comprar a o gente, carro, e alugar. a gente tem muito franqueado aí ganhando muito mais dinheiro que a gente, cara. Isso é importante dizer, né? E para nós isso é motivo de muito orgulho, né? Saber que o franqueado está prosperando, está crescendo, porque a gente vai crescer junto. Nós crescemos no resultado do franqueado, né? Foi o fundador do Boticário que falou que o ar que o franqueador respira entra pela narina dos franqueados, né? Então, É acho que verdade. essa é uma definição perfeita. Fala, cara, não adianta você achar que vai ganhar dinheiro, o franqueador fala, vou montar uma franquia para ficar rico, vender taxa de franquia e, cara, isso não é sustentável, né? Isso não é sustentável. Então, para nós, o primeiro, antes de qualquer coisa, é conseguir colocar a cabeça no travesseiro, dormir tranquilo e saber que a gente está fazendo algo positivo. Cara, muito bom. Obrigado, Rafael. Eu que agradeço. Prazer te receber aqui. Pessoal, se inscreve aí no canal, é importante para a gente crescer, levar mais informação. Agradeço a todo mundo. A terceira temporada vão ter algumas surpresas aí pela frente, né? Vou trazer mais franqueadores aqui também. E vamos discutir muito sobre lei, sobre muita coisa, sobre o setor de uma maneira geral. Tá ok? Muito obrigado. E não se esqueça, se é franquia, tem que ser de fato. Um abraço aí e até a próxima.